Ok, pessoal, muito obrigado. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Dá um joinha aí. Então, Rita, eu acho que eu já passei, eu sempre falo com meus alunos, ó, ouçam os pais das crianças que têm qualquer tipo de síndrome, porque eles estudam muito mais que a gente e acabam sabendo tudo sobre aquela síndrome. Enquanto a gente tem que saber de um mundo de síndromes aí, o pai tá estudando só aquilo ali, então geralmente tá sabendo muito bem aí. Mas eu vou tentar compartilhar com vocês a minha experiência, vou poder ajudar em muita coisa, algumas dúvidas que vocês tiveram aí. Vamos então dar andamento para a gente não atrasar. Eu vou compartilhar então a minha tela aqui com vocês, que eu quero compartilhar algumas imagens. Eu não vou estar vendo vocês, então se vocês precisarem de me interromper a qualquer momento, ou se o som cair, qualquer coisa, vocês podem abrir o áudio, me dar um toque aí, porque eu não vou estar vendo nesse momento aqui que minha tela está ocupada, ok? Então vamos. Perfe... Perfeito, então. Então vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de Down aí, tá? Para quem nunca ouviu falar na história, né, da síndrome de Down, esse pediatra, que tem um sobrenome Down, ele descreveu pela primeira vez em 1866 algumas crianças, né, que apresentavam o que ele chamou na época, vejam que a frase, né, hoje a gente está muito preocupado com a forma, né, de identificar o paciente, mas esse foi o texto que ele publicou, né, observação e classificação étnica de idiotas. E hoje parece que isso é super pesado, mas a gente tem que entender que na história da medicina, antigamente existia uma classificação de graus de déficit, né, mental, de atraso do desenvolvimento, que é o nome que a gente usa hoje, e esses termos a gente chamava, né, dependendo do grau, a gente chamava de cretino, idiota, era esse mesmo o termo que era utilizado na época. É porque esse termo médico ele acabou ganhando uma conotação depois por ser utilizado no popular, né, e ele ganhou uma conotação péssima, né, então hoje a gente tirou isso totalmente desse tipo de classificação e a gente não fala mais dessa forma, tá? É muito importante que todo médico conheça muito bem a síndrome de Down, porque simplesmente ela é a mais frequente. É o que vocês mais vão ver em consultório. A sobrevida aumentou muito, então assim não tem um médico que não vai cuidar de pessoas, tá, com síndrome de Down, tá? Dentro da medicina, ela é dentre os problemas que a gente tem, né, que causam o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, a mais comum é a síndrome de Down. A gente vai estudar depois um pouquinho por que isso acontece, tá? Ela é muito comum, né? Se eu estou falando que ela é a mais comum, a média mundial é de 1 para cada 700 gestações, mais ou menos. O que se a gente aplicasse na nossa realidade aqui em Sergipe, a gente teria aí por mês aí em torno de 4 a 6 crianças, provavelmente, nascendo com síndrome de Down aqui no nosso estado, né? Baseado nessa média. Quanto maior a faixa etária materna, maior o risco, né? Então, se eu estou falando que o risco é de 0,1%, né, na média, quando eu vou ultrapassando aqui os 40 anos, a gente já começa a ter 1%, 2%, até 3% das gestações, né? Em cada 100 gravidezes, 3 crianças, né, vão apresentar a mutação do 21 aí, e a gente vai acabar tendo como fenótipo a síndrome de Down, ok? Isso é muito importante o que a gente tem falado, porque assim, a sobrevida no mundo era muito baixa, exatamente porque os cuidados não eram apresentados e a criança ficava escondida dentro de casa por todas essas questões que Rita já apresentou, de vergonha. Hoje, a sobrevida da síndrome de Down, em média, nos Estados Unidos é em torno de 50, 60 anos. Né? A gente vai ver que tem algumas causas que favorecem a mortalidade um pouco mais precoce, a demência um pouco mais precoce, mas a média, né, de um país que cuida bem, né, das pessoas com síndrome de Down é exatamente em torno de 50 a 60 anos. E a questão é como que em 1866, quando o Down ele descreveu pela primeira vez, ele descreveu assim: eu estou vendo um grupo de crianças que apresentam um perfil semelhante. Nessa época ainda
não se falava ainda na questão genética, não se descobria ainda que era a trissomia do 21. Então ele descrevia como bochechas proeminentes, né, uma fenda palpebral oblíqua, né, daí o nome que vem às vezes mongolismo, que é um nome ruim também no Brasil, que mais nada é do que pessoas da região da Mongólia, né, porque tem esse olhinho puxado e olhinho para dentro, mas o nome acabou ganhando um caráter pejorativo aqui no Brasil. Lábios grossos, macroglossia, né, a linguinha às vezes sempre um pouco protrusa, com a respiração bucal, narizinho pequeno, essa parte do osso nasal, ela geralmente ela é encurtada de forma que fica retinho nessa região aqui, o nariz fica pequenininho porque aqui fica mais reto, fazendo com que, se eu olhar de lado, a proeminência a proeminência do nariz fique menor. Boa parte dessas crianças, na época que ele descreveu, tinham cardiopatia e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Por que acontece a síndrome de Down? Não vou ficar detalhando muito aqui, a descoberta foi em 1959, né? Foi um século depois aí, que era a trissomia do 21. Então, se a gente pensar aqui na formação dos gametas, né, eu teria formação de gametas, né, nesse caso aqui eu estou formando gametas que está apresentando os pares, né, de 23, 23, e quando essa disjunção não acontece aqui na meiose, um dos gametas, né, ele pode apresentar um pouquinho, um cromossomo a mais, porque não houve a disjunção, ele acabou que veio junto, né, na hora da separação dos gametas, de forma que vai juntar 2 cromossomos 21 de um dos gametas, que não houve a disjunção, mais um cromossomo do outro gameta, e vai dar um indivíduo que não é mais com 46 cromossomos, mas agora 47 cromossomos, para meninas XX mais 21, né, para meninos XY mais 21. É assim que vai vir escrito no cariótipo quando a gente tem a trissomia do tipo livre, que a gente chama. Quando a gente fala em síndrome de Down, a gente não está falando só de um espectro único aí genético. A gente tem tanto essa trissomia livre, que é mais comum, 95% dos casos, ela é casual, assim, vai acontecer de novo na família, ela é casual, então assim, não tem essa relação, até para aconselhamento genético, isso vai ser importante depois. Já as translocações, elas têm uma tendência a ocorrer geneticamente, e aí, quando um dos cônjuges, né, é portador do gene, daí às vezes o termo, não sei se vocês estão percebendo, né, Rita, que os termos que a gente começa a usar em medicina, eles caem no popular e eles acabam ganhando um uso totalmente errado dentro do popular e que vira uma palavra que depois acaba ganhando um caráter pejorativo, né? Mas se eu tenho um gene a mais, um gene a menos, eu sou portador de uma alteração genética, então daí o termo, né? Então, na prática, isso acontece para todas as síndromes, para todas as doenças genéticas, e é esse o termo médico mesmo, técnico, que a gente utiliza nesse caráter, né? Por isso que às vezes ocorre isso, né? Portador do gene a mais 21 e não portador necessariamente da síndrome, não é essa a ideia, né? É porque o termo, às vezes, ele transloca também do jeito da translocação aqui para outro lugar. Mas na translocação, o que ocorre é que o cromossomo, principalmente o 14, ele costuma grudar com o 21 aqui no centrômero, e aí a formação dos gametas, ela sai com um pedaço do 21, e aí o indivíduo pode receber o pedaço do 21 dobrado, né? Então um dos gametas, por exemplo, aqui está dobrado, e aí ele vai receber mais o outro gameta com 21 e vai acabar tendo esse pedaço a mais do 21 e vai também dar o fenótipo da síndrome. Isso é 4% dos casos, que a gente chama de translocação robertsoniana, e 1% só é mosaico. Mosaico é quando algumas células do indivíduo são em trissomia e o restante das células do organismo são sem a trissomia, tá? Então, nesses casos do mosaico, vai depender muito da quantidade de células que estão em mosaicismo. A gente pode ter poucas células em mosaico e muitas células em mosaico, que às vezes até dificulta o diagnóstico pelo cariótipo. Então, mesmo um cariótipo normal poderia não ser normal, porque esse termo normal é um outro termo que saiu da medicina, né? A gente fala normal e alterado, normal e alterado. Então, é um termo do nosso dia a dia e que a gente usa para tudo, né? Qual é a creatinina normal, qual é o sódio normal, né? Qual é a composição cromossômica normal. Então, é ruim porque acaba ganhando uma outra conotação pejorativa que está longe de ser a intenção de quem está falando. Mas, às vezes, isso acontece mesmo
nesses termos que vão ganhando termos técnicos que acabam ganhando um caráter popular. Em relação a como diagnosticar no pré-natal, então, a dúvida rolou aí de como fazer isso. Uma das possibilidades seria, então, fazer o cariótipo, né? Então, eu poderia colher líquido da bolsa, né, do líquido amniótico, tem que furar o útero, né, e colher o líquido lá, ou colher até por ultrassom, a gente colhe biópsia do vilo coriônico, que diz respeito mais ao bebê do que à mãe. Mas essas técnicas é com a infiltração de uma agulha, com risco de aborto, em um aborto para cada 200 tentativas de procedimento, ou seja, isso é um risco alto, né, de aborto, então geralmente de abortamento, então geralmente a gente não recomenda. Até porque o interesse em ter esse diagnóstico extremamente precoce é muito mais de países onde o aborto é permitido, né? Eu tenho as minhas ressalvas, né, em relação ao aborto, então assim, ainda bem que ainda não é permitido. A gente tem países no mundo aí, por exemplo, no Reino Unido hoje, 90% das crianças diagnosticadas precocemente com síndrome de Down, as mães vão optar pelo aborto, né? Então, essas crianças, a gente está fazendo um processo de eugenia. Alguns países quase não tem mais crianças com síndrome de Down, porque é um processo de eugenia meio mascarado com uma política, né, de apoio ao que se pode fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e tem um documentário da BBC, né, que saiu trabalhando com isso, sobre o mundo sem a síndrome de Down. Então, se a gente está lutando por essas crianças, a gente tem que lutar pelas crianças desde sempre, né? E um artigo recente agora no British Journal, né, de 2016, falando sobre isso, né, sobre o fim da síndrome de Down. Ele até fala um pouco sobre esse documentário. Só para vocês entenderem que o tema ético nesse ponto aí é de alta relevância. Falou-se então sobre a tal da translucência nucal. Para quem nunca viu, tem muito aluno aí de medicina, então assim, isso daqui é um ultrassom, esse aqui seria o bebê, a cabeça do bebê, o tronco do bebê, as perninhas, e aqui a gente tem um exame que é feito entre 11 e 14 semanas, quer dizer, a mulher geralmente no primeiro trimestre ali, acabou de saber que está grávida, porque geralmente demora 1 mês e meio para saber que está grávida, quase, né? E é essa medida aqui dessa água, que na verdade não é água, é uma linfa, né, um tecido linfático que acumula nessa região, é que vai sugerir que seja síndrome de Down ou não. Não só a síndrome de Down, como várias outras síndromes pode acontecer isso daqui. Sugere uma síndrome. A mais comum, como é síndrome de Down, é aquilo que a gente pensa. Por quê? Isso aqui a gente chama de higroma cístico. Na verdade, higroma é líquido mesmo que está sendo acumulado por problema de drenagem linfática, que ocorre relacionado, né, a várias síndromes aí, tá? Então, assim, mas fez ultrassom e estava normal, que absurdo é esse? Então, assim, a medicina, ela trabalha com probabilidades, né? Não existe nada 100%. Então, a gente tem que entender o seguinte, não é só prega no cal, né? Geralmente, nesse momento do ultrassom de primeiro e segundo e no morfológico, o que a gente vai procurar? Prega no cal maior que 4 milímetros, né? Como Rita falou dela, deu 2 e alguma coisa. Ossos do nariz abaixo do percentil 5, quando a gente trabalha com curvas de normalidade, então aquilo que saiu da curva da normalidade, abaixo do percentil 5. Relação fêmur-pé abaixo do percentil 5. Medida do bacinete maior que 4. Ausência da falange média do quinto dedo. E outras anomalias estruturais graves que possam sugerir síndromes, como anomalias graves de coração, rins e cérebro, principalmente, tá? Quando tem essas alterações, a tranquilidade de que deve ser uma síndrome é alta. Veja aqui que nós estamos falando em 95%, nós estamos falando em 90%, quer dizer, a chance de uma criança que tem essas alterações ter alguma síndrome é extremamente elevada, mas mesmo assim eu vou ter aqui, né, de 5 a 10%, quer dizer, de cada 100 crianças com essas alterações, 5 a 10 crianças não tem nada de síndrome, né? Então, assim, nunca é garantia. Por outro lado, o pior é a sensibilidade desses exames. O que isso quer dizer? Que menos da metade das crianças com síndrome de Down, se tivesse feito o ultrassom todo certinho no pré-natal, seriam identificados por por essas alterações, não é uma só, são várias, né? Mesmo a
a somatória de todas elas não muda. Então, assim, isso significa que metade ou mais das crianças com síndrome de Down, ao nascimento, não teriam nada alterado no ultrassom. E isso é a nossa realidade. Então, assim, não é nada assustador uma criança que não foi diagnosticada no pré-natal, porque isso é esperado dentro da estatística do exame. O que acontece às vezes é que o pai faz o exame sem saber dessas estatísticas, desses números. Olha, seu exame está normal, mas pode ainda ser alteração, até porque o médico acha que é meio injusto ficar criando um medo desnecessário, né? Olha, seu ultrassom está normal, mas tem um risco ainda, metade das crianças com síndrome de Down, por exemplo, não tem ultrassom alterado. Então, não se fala dessa forma, né? Óbvio. Então, mas é um risco muito alto mesmo que acontece. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a questão do diagnóstico clínico, né? As crianças com síndrome de Down, nem sempre ela vai ter todas as características, tá, de síndrome de Down. Então, as crianças com síndrome de Down, as características são extremamente variáveis, de forma que na população geral, se eu fosse ver assim, olha, isso aqui parece Down, isso aqui não parece, eu classificaria errado 5% das crianças, porque são crianças normais que têm algumas características de Down. E daí o medo do pediatra, e talvez justifique, não que justifique, mas eu como pediatra de sala de parto, às vezes, eu entendo muito bem. A certidão de nascimento você preenche ao nascer, né, logo que nasceu. E às vezes a característica do bebê vai ser identificada amanhã, no dia seguinte, onde o bebê já está até registrado, né? Então, isso não vai aparecer mesmo nas estatísticas. Então, talvez o caminho do Ministério Público para buscar essas estatísticas seja na alta hospitalar, ou seja, nas UBSs, né? Porque às vezes na certidão, ao nascer, a não ser que a gente mudasse o momento de entregar ou de escrever a certidão, e a gente não vai identificar isso mesmo, né? Isso daí é uma coisa, a não ser que ele já venha com diagnóstico intraútero, o que às vezes a gente coloca lá na certidão. Então é uma dificuldade mesmo técnica para a gente chegar lá no dado depois. De forma que as características que mais foram relacionadas com a síndrome, existe uma tabelinha, depois eu vou mostrar para vocês um bom local para vocês estudarem isso, tá? Então eu não vou falar de uma por uma aqui, mas quanto mais características, mais provável de ser, tá? Então o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, esses bebês aqui, por exemplo, eles têm síndrome de Down, mas às vezes ao nascer o olhinho ainda está inchado, você não consegue ainda perceber um olhinho muito oblíquo, você não consegue perceber a macroglossia, você tem dificuldade de saber se esse rosto é retinho, se o nariz aqui está pequenininho em cela, tá? Então quem não tem um olhar muito fino, no primeiro momento esses bebês aqui já não estão mais no nascimento, 2, 3 dias depois, então ao nascimento realmente é difícil, e o risco é você dizer para a família, olha, eu escrevi aqui na certidão de nascimento que é suspeita de síndrome de Down, sendo que 5 a 10% não é, né? E aí nós estamos gerando um outro problema do outro lado, de uma expectativa de uma criança que não era, né, de um estigma que apareceu e depois desapareceu, o número de processos aumenta absurdamente. Então a gente entende que os dois lados, quando a gente olha do outro lado, também a perspectiva é bem diferente do mesmo problema, né? Em relação à sensibilidade desses exames, ou seja, como é que eu identifico? Então, o edema ao nascimento vai falsear, os bebês, boa parte deles, eu estou falando aqui, bebês prematuros, né? Uma boa parte deles são hipotônicos, tem o sinal de Moore alterado, os mosaicismos de baixa frequência, né? Essas crianças que têm um fenótipo mais leve, com 10% só das células do corpo, às vezes que são de trissomia, elas vão ter um fenótipo mais leve mesmo, mais difícil de diagnosticar, tá? De forma que, na prática, a gente acaba utilizando alguns critérios. Existem os critérios que são mais conhecidos, que é os 10 sinais cardinais de Hall, que é de 1966, onde ele escolheu os 10 mais comuns. Se você tiver 6 ou mais, você vai suspeitar de Down. Ou seja, na prática, muitas crianças vão passar, né? Porque isso daqui eu tenho que ter a tranquilidade de passar para a família no momento que eu não tenho cariótipo, e aí eu vou falar depois um pouco da dificuldade do cariótipo hoje em Sergipe, mas quando eu não tenho esse cariótipo na mão para fazer, a gente vai ter esse problema, né, relativo a dar um diagnóstico clínico, que é muito perigoso e muito para o médico é uma responsabilidade muito alta, né?
existe um outro trabalho brasileiro, mas ele é feito com pouquíssimos recém-nascidos, só 19, onde ele escolheu 7 sinais aqui, e ele fala assim, se tiver maior ou igual a 3, também deve-se conversar com a família, deve-se investigar, né? Então, a gente acaba utilizando mais ou menos esses critérios. Quando eu encontro mais que 6, mais que 3, nesses critérios eu fico mais tranquilo de falar com a família, mas quando eu encontro 2 desses critérios aqui, e aí, é hora de falar, não é? Vamos esperar mais um pouco, com certeza vamos esperar mais um pouco, né? Então, a gente tem que ter um risco, a gente tem que ponderar cada momento ali, em cada paciente, caso a caso. Vou falar para vocês os sinais mais comuns, que é o que estão nos 10 sinais aí, só para vocês aprenderem a identificar. Mas geralmente um dos sinais mais comuns é a hipotonia, né? As crianças com Down, elas são hiperflexíveis, né? Ela consegue coçar a orelhinha às vezes com o pé, né? Elas são uma hipermobilidade. Quando eu faço os testes de tônus, né, que a gente aprende lá na pediatria, na habilidades, esses bebês tendem a manter a hipotonia. Veja a postura desse bebê aqui, é diferente da criança que não tem a trissomia, onde os membros são sempre fletidos, perna extremamente fletida, braço extremamente fletido, enquanto na criança com hipotonia, e não necessariamente seja a síndrome de Down, mas tem outras doenças também que dão hipotonia. E aí o termo doença, né, eu justifico que a gente vai usar várias vezes, porque de acordo com a classificação da OMS, a OMS não classificou qualquer doença, ela classificou qualquer saúde, né? Então, saúde é o completo bem-estar físico, emocional, social, espiritual. Nem eu devo ser saudável, eu também sou doente por essa classificação, né? Então, o termo doença é um termo pesado e amplo, né, dentro da medicina, tudo vira doença, né? Então, ganha CID, tudo vira doença mesmo. Em relação a questão da prega, que a gente, o termo, veja os termos como eles vão ganhando um aspecto pejorativo, né? A prega simiesca, né, que é o termo que era utilizado entre os médicos no passado, né, que era considerada assim, aqui a mesma prega que aparece nos símios. Então o que acontece? O nome fica pejorativo, nós estamos falando assim da prega que aparece no macaco, né? Então isso daí ganha um peso muito grande mesmo. Então a gente tem que evitar esses termos ao máximo, né? Mas às vezes o ensino médico ele acaba passando esses termos como algo do nosso dia a dia, né? E o pai, ao ouvir esse tipo de termo, é uma coisa que para ele vai ser extremamente pesada, então a gente tem que tomar muito cuidado com a comunicação. Então, a prega palmar das crianças que não têm a trissomia, elas apresentam uma prega dupla que não se encontra, né? Na trissomia, essa prega pode ser única, não quer dizer que vai ser, né? Esses sinais não aparecem em todo mundo, tá? Você pode ter esse último dedinho aqui, o quinto dedo, ele vai ficar meio encurvadinho, que é o que a gente chama de clinodactilia, e às vezes a falange do meio, ó, veja que só tem 2 falanges, a falange do meio, ela desaparece, né? Então só tem uma prega aqui no dedo, tá? E esse dedo acaba ficando curtinho, e os dedos ficam curtinhos, né? Isso daí são todos sinais que podem nos alertar. Outra coisa que chama atenção é esse espaço aumentado entre o primeiro e o segundo aqui pododátilo, onde o espaço entre os dedos, veja que os outros dedos são bem encostadinhos, e aqui há uma separação maior. Esse também é um sinal importante que às vezes nos alerta. Um outro sinal que vai nos alertar, que é o equivalente àquele achado que a gente teve lá no passado, né, da translucência nucal, que é acúmulo de líquido nessa região, é essa prega com redundância, né, com uma prega com mais material aqui. Quando ela aparece, né, nos alerta muito que deve ser mesmo. Mas na boa parte dos pacientes, nós estamos falando de 50%, lá a gente viu pelo ultrassom, não vai aparecer, tá? Então, não pode ser o sinal de alerta, como não poderia ser também, às vezes, a translucência nucal em 50% dos pacientes com a síndrome, tá? Em relação à face, a gente tem a característica o olhinho, que vai ser a fenda menor, um pouquinho menor, mais estreita, tá? A gente vai perceber que o olho oblíquo, a fenda aqui oblíqua, né, que é aquilo que eu falei para vocês, com a característica, né, específica da região, das pessoas da região da Mongólia, né, daí o termo que a gente usava, que acabou ganhando caráter pejorativo. Como o osso nasal ele não cresce muito nessa região, vai ter essa base do nariz aqui plana, o que vai fazer com que o nariz parece que ele é pequenininho o nariz, né? A boca geralmente também pode ser pequenininha, e a gente, se olhar o bebê de lado, a gente vai ter essa impressão
de que a face é um pouco mais achatada, exatamente por conta dessa área plana que a gente tem aqui por causa da má formação do osso nasal. Então eu teria um nariz maior e mais proeminente nas outras crianças não trissomia, que não vai acontecer aqui, tá? Bom, sobre o cariótipo, fazer ou não fazer cariótipo, eis a questão. Então, se o bebê nasce na maternidade, a gente tem um problema aqui sério, né, que é a autorização dos convênios, porque muita coisa acontece e não cai lá no convênio. Então, por exemplo, a gente tem obrigatório o teste da linguinha. Foi obrigatório, lei federal, foi sancionada lá pela Dilma, tudo. Só que as coisas não andam junto no Brasil. Então, assim, ninguém obrigou os convênios a colocar um código para o teste da linguinha. Então, obriga-se a fazer na maternidade, mas não tem como pagar. Então, as leis do Brasil elas não andam juntas, né? Não está pensando no conjunto da coisa, então, às vezes, não funciona. Pensa-se muito no público e esquece de toda uma rede de assistência privada que existe no país, que gera complicação. E aí entra o cariótipo. Nem cobertura da ANS, a gente não consegue, e fala, como fazer isso precocemente? Para fazer um cariótipo, eu preciso que a célula esteja em meiose. Vocês viram lá para ver a disjunção, a trissomia, fazer a foto. Então, eu preciso de cultivar essas células, esperar o momento dela fazer meiose, esperar elas se multiplicarem para fotografar. Isso demora, né? Então, alguns países usam o teste de Fish logo ao nascimento, que dá esse resultado em 2, 3 dias, nos locais onde faz. Aqui em Sergipe, mesmo se eu fosse fazer, ia ter que mandar para São Paulo, ia demorar 5, 7 dias. Mas já é melhor do que 30 dias. Mas o convênio não cobre, o preço disso é abusivo, né? Então, na prática, a gente fica meio refém do sistema e, às vezes, muitas crianças recebem alta da maternidade sem o cariótipo. Hoje é uma briga, eu estou como diretor técnico lá da Maternidade Clínica Santa Helena, e é uma briga minha junto aos convênios, a gente está montando um protocolo de avaliação genética lá, que a ideia é, vamos pedir sim, e aí se vocês não fizerem, se o convênio não pagar, a família vai ter que arcar do bolso dela e depois tentar o reembolso, mas eu não posso deixar essa família com toda essa ansiedade prolongar se esse bebê, como Rita falou, ele vai ficar um mês na UTI, um mês e meio, 2, e depois que ele vai para casa, ainda sem o cariótipo, ainda vai fazer o cariótipo mais 2 meses para o resultado, né? É uma coisa absurda. Então, eu acho que tem que pedir sim, se você é médico suspeitou, isso está escrito em qualquer diretriz nacional, mundial, não tem discussão isso, né? E a gente fica, às vezes, discutindo. Eu estava escrevendo protocolo esses dias lá para os convênios, e assim, é inacreditável que a gente tem que escrever para escrever o óbvio, né? Que precisa, sim, de pedir precocemente, né? Por N motivos aí. Até porque para orientar os pais sobre novas gestações, né? A translocação e os mosaicismos, o risco de repetir é bem maior do que quando ocorre o acaso, né? Então, a gente tem que saber qual é o tipo também da genética. E aí Rita falou assim, a questão da como dar essa má notícia, um dos alunos perguntou aí, como dar más notícias, né? Eu faço um treinamento lá no DECOS com os alunos durante simulação realística, onde a gente treina como dar uma má notícia no caso de morte, no caso... E aí eu vou passar rapidamente para os alunos entenderem, não é o motivo da aula, senão a gente se perde aqui, porque isso dá para dar uma aula inteira só sobre como dar má notícia, mas basicamente a gente usa um mnemônico americano, que é o Spikes, que é ruim o Spikes, porque quando você vai passar para o português, muita gente não sabe inglês e aí dificulta. Então, assim, eu por minha conta, eu fiz uma tradução aqui desse mnemônico como mnemônico pecado. Depois eu vou explicar para vocês porque eu escolhi esse pecado, porque eu acho um pecado não saber conversar bem com as famílias e passar a informação de uma forma errada, né? Se o pecado é errar o alvo, você está errando o alvo feio na hora de falar, né? Então a ideia é exatamente trazer uma forma, uma técnica, né, de falar. Até porque a gente não está cada vez menos treinado. Os nossos filhos são expulsos dos momentos tristes da família, eles não podem mais saber que o tio morreu, não pode mais no cemitério, né? A gente está criando crianças que não são aptas para viver com a nossa realidade, que é dura, né? Que é pesada. Então, a gente precisa usar técnica às vezes, porque eu nunca tive esse treinamento na minha vida, né? Então, uma coisa que é muito importante é o que Rita falou. Aguarda o vínculo. Se a mãe não sabia antes, no pré-natal, não precisa de falar logo ao nascimento. Espera criar um vínculo, espera os dois se olharem, espera liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, que vai ser liberado ali depois, né? E num outro momento a gente passa essa notícia. Não há esse desespero de passar isso na sala de parto, né?
Outra coisa que é importante é a questão do preparo, né? Não é falar de qualquer jeito, é marcar um horário, marcar um local. Eu não sei se Leila está aí participando, eu convidei ela, é uma médica, amiga nossa, que teve uma criança também não diagnosticada recentemente, e eu tive a oportunidade de conversar com ela, e aí, Leila, você me corrige se eu não tiver feito da forma correta, tá? Então, a ideia é preparar um local, né? E o local com a paciente, com a família, uma sala privativa, desligar o celular, sentado, mesma altura do olhar, não é para ser de cima para baixo, dando a impressão de superioridade. Estudar, saber um pouco sobre Down, entender um pouco sobre essas questões genéticas, pensar no futuro, em prognóstico, para você não falar besteira na hora da comunicação. A família sempre vai te fazer perguntas de prognóstico. E agora? E a partir de agora? Então se prepara para esse momento. Ainda mais no caso de síndromes que a gente não é obrigado a saber de todas, mas a gente é obrigado a estudar cada uma delas quando vai dar essa notícia para os pais, né? Preparar bem a família, né? Fazer um convite para que aquilo ali seja, para que aconteça. E não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém de confiança da família, ou o médico que já está, convidar pessoas da família que às vezes são o esteio, que às vezes a família não está pronta para ouvir na maternidade, numa situação de estresse, chama o tio, chama a avó, alguém que possa atuar de esteio ali naquela hora. E antes de sair falando, ouvir, né? Isso o médico tem muita dificuldade em fazer isso. O que a família já sabe? Quais as expectativas que ela está tendo? O que ela está pensando para o futuro? Às vezes eu vou programando um discurso numa dessas comunicações de más notícias e a nossa conversa vai para outro rumo totalmente diferente, porque as dúvidas e as angústias da família não tem nada a ver com aquilo que eu me preparei para falar, né? Então, ouvir a família é muito importante, porque isso cria empatia, né? Eu estou tentando entender o que ela está em dúvida. Porque senão você está falando alguma coisa e a pessoa está imaginando outra, né? Você está falando sapo, ela está pensando cavalo, né? Então, basta a questão do ângulo, de como você olha a figura, como você olha a questão, tá? Outra coisa que é importante é convidar as pessoas para falar, né? Às vezes eu tenho preparar, né? Olha, eu tenho uma notícia que não é das melhores, que eu preciso de te dar. Você, pode ser hoje, você está preparado, você quer um outro momento, você quer que venha alguém da sua família junto, alguém que é de sua confiança, tudo, tá? Posso te passar o resultado do cariótipo que saiu agora, tá? Então isso é muito importante, né? Perguntar se a pessoa está no momento de ouvir, porque nesse momento ela vai passar por inúmeras dificuldades quando ela vai ouvir, com toda aquela questão que a gente passa quando a gente tem uma doença, a gente vai passar também as fases do luto, da morte que a gente passa. É a mesma coisa quando tem uma expectativa exagerada e aquela expectativa foi frustrada de alguma forma. As pessoas vão passar por todas as fases do luto. Primeiro ela nega, né? É impossível, não é comigo, tá errado, vou questionar, tem que arrumar um culpado. Daí a pouco ela fica com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, fica um pouco triste, começa depois a amadurecer, já está numa fase de barganha, né? Bom, eu vou tolerar isso se... E daí a pouco ela aceita e aí é a hora boa da gente ir para frente. Então a gente tem que entender que a pessoa vai passar por todos esses momentos aí, tá? E não sair brigando porque a pessoa saiu revoltada e xingou toda a equipe lá no dia e disse que aquilo ali era um absurdo. Você não tem que sair respondendo na hora ali porque não tem sentido algum, né? Outra coisa que é importante é a hora de comunicar, né? O A de anunciar, ele vem com essa ideia de não usar termos técnicos, né? Então, evitar ficar falando de translocação, de trissomia, né? Evitar linguagem científica demais, evitar termos, né, que possam ficar taxativos, né? Olha, seu filho vai positivo para a síndrome de Down. Isso é um termo que fica pesado, pejorativo, como se fosse uma doença gravíssima agora que eu não tenho mais o que fazer, né? Como se fosse um estigma pesado. Então tem que tomar muito cuidado, mas a linguagem sempre tem que ser clara, evitando termos técnicos. Então você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. Saber lidar com a reação da pessoa, porque umas vão chorar, umas vão ficar irritadas, com raiva, tá? E não é hora de ser rude, de questionar a reação da pessoa, saber lidar com as emoções, né? Evitar frases tolas como fica tranquila, vai ficar tudo bem, né? Tenho visto muitos milagres acontecerem toda hora, não tem necessidade nenhuma.
não sair chorando feito louco, porque para o médico a dor é do outro, né? Você não tem o direito de tomar a dor do outro. Você pode até se sentir triste, mas a dor da pessoa que está ali do outro lado nem se compara com a sua. Não queira comparar, né? Isso daí é até uma apropriação emocional, existe isso? Evitar também o excesso, né, de abraçar demais. O brasileiro ainda faz isso. Se a pessoa te abraça, tudo bem, mas evitar, né, o excesso, porque a ideia não é você se portar como um familiar. Eu sei que às vezes, para quem não é médico, ouvir esses termos é muito pesado, assim, eu queria um médico mais humano que saísse abraçando e tudo, todo mundo, mas isso é muito difícil dentro do nosso contexto, porque a dor, por mais que ela seja pequena na gente, é uma dor nossa também, né? Então, assim, se a gente começar a introspectar todas essas dores, entra em depressão, por isso o índice de suicídio entre médicos é extremamente alto, né, pelo mundo, né? A sobrevida das mulheres médicas no Brasil é muito baixa, mais baixa do que a população em geral, quase 10 anos, né? Coisa absurda. Então, assim, a gente precisa de organizar, a última palavra é se organizar, traçar um plano. De agora para frente, a gente vai precisar fazer isso e isso, quais são as perspectivas, o que nós vamos fazer agora a curto prazo, e as coisas a longo prazo a gente pensa depois. Então, o mnemônico é esse, pecado, tá? Porque você falar e não usar o mnemônico pecado, pecar é errar o alvo, então você vai estar errando o alvo aí. Preparar você, o local e o paciente, escutar antes de falar, e antes de falar, convidar. Depois você se prepara para o momento da dor, da empatia, tá? E se organiza para dar um resumo do que vem da agora para frente. E o geneticista tem que entrar na jogada, é uma outra questão, né? Às vezes o convênio fala, não é urgência, não precisa do geneticista ir aí na maternidade. Por quê? É hora do aconselhamento genético, né? Todo mundo quer entender o porquê das coisas, né? Então, assim, essas angústias a gente pode amenizar. Então, eu acho que é muito importante, sim, a presença. Até porque ele tem exames que tem hora que ele vai decidir, não, eu prefiro não fazer o cariótipo e eu prefiro fazer logo o teste de Fish. Esse tipo aqui é mosaicismo, então não vai dar certo, eu vou precisar de amplificar essas culturas, porque às vezes é mosaicismo, né, de baixo espectro, aí a gente acaba que tem que mudar os exames que vai fazer, até porque a interpretação às vezes vem diferente. Tem muito cariótipo que vem alterado e que não gera nenhum fenótipo, não faz mal nenhum para a criança. Se eu falar, seu cariótipo veio alterado, seu filho tem uma alteração, isso pode gerar um transtorno muito grande, né, de uma forma errada, tá? Então, essa comunicação com o geneticista é muito importante. E aí aquela questão, a síndrome de Down, então, ela tem um problema, né? Existe o conceito da doença, quer dizer, de problemas físicos, emocionais, sociais para esse paciente que vai ter a doença, ou não? É só um gene a mais? Para a gente ter uma ideia, o cromossomo 21, ele tem em torno de 200 a 300 genes que vão produzir inúmeras informações pelo cruzamento de todos esses genes aí, um ativando e inativando o outro ou não, tá? Então, assim, é muita informação, é uma carga genética extra enorme em cada célula do indivíduo, tá? O que acaba gerando alterações que vão acontecer em vários locais, a gente vai falar de cada um desses locais rapidamente, mas, assim, é muito pesado, né? Essa carga extra, apesar da gente achar, né, que na evolução, quanto mais você vai ficando cada vez melhor, a gente vê que não acontece na prática. Uma carga genética extra, ela vai trazer muitos problemas, tá? Então, as comorbidades que vão vir acompanhando a expressão desse gene extra, elas vão dar, por exemplo, alteração ortodôntica, orofacial em 80% dos pacientes, perda auditiva em 75%, visual em 60%, apneia do sono em 60%, disfagia em 55%, cardiopatia na metade deles, endocrinológica na metade deles, sendo a tireoide o alvo principal, locomotor, seja de quadril ou seja atlanto-hospital, digestivo, com doença de celíaca, Hirschsprung, a gente vai falar depois, como foi o caso da Laura, né? Anemia, leucemia, imunodeficiência. Então, a gente tem inúmeras alterações, e quando eu falo alterações, não é só uma questão de atraso para aprendizado, a gente tem que entender que há algo mesmo anatômico, tá? Em termos de tamanho, se você for ver aqui, isso aqui é um estudo histológico
dos neurônios. Então, alguns fatores de crescimento dos neurônios periféricos, por exemplo, isso aqui seria uma pessoa que não tem a síndrome, e uma pessoa que tem a síndrome, que tem o 21. Então, olha como o estímulo de crescimento neuronal é bem diferente, né, nos dois, ou seja, é um problema que a gente está falando agora físico mesmo, somático. Também acontece isso a nível de sistema nervoso central, com redução de tamanho, redução de estruturas, algumas alterações na região de coordenação de movimento, a genesia de corpo caloso, né? Não forma o corpo caloso numa parte dos pacientes, aumento do quarto ventrículo, síndrome de Budd-Chiari. Então, às vezes isso pode se somar, né? E o espectro que vai ser isso daqui vai depender muito, porque fenótipo genético depende muito do seu gene. Tem gene que a pessoa tem, ficou quietinho ali a vida inteira e não atuou. Tem outras pessoas que o gene atuou o tempo inteiro, né? E aí vai depender muito do espectro de atuação, que vai dar mais ou menos injúria, né, a nível do sistema nervoso central. De forma que o visível disso daí vai ser o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. E aí tem duas questões. A primeira, as pessoas, se vocês pegarem as cadernetas de saúde da criança no Brasil, ninguém preenche essa parte aqui, que é a parte de avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. E mesmo que eu utilizasse, a gente sabe que por conta dessas alterações que a gente tem, existe um atraso em adquirir essas habilidades nas crianças com síndrome de Down, né, com uma média que a gente tem isso tabulado, depois eu vou mostrar para vocês onde vocês podem consultar essas referências, mas a gente utiliza as tabelas específicas, né, para as crianças com síndrome e não aquelas do Ministério ali, que você não teria o cromossomo extra, né? De forma que a gente identifica atraso do desenvolvimento em 100% dos pacientes. E aí, aquela questão dos graus, né? O que eu chamaria de graus? Assim? Existe pacientes mais comprometidos que outro? A gente viu que sim, existe pacientes com maior crescimento e outros com menos crescimento da parte somática, o que vai levar a graus diferentes. É óbvio que não vai depender só do soma, nenhuma doença depende só da parte anatômica, funcional, neuronal, né? A gente tem o desenvolvimento, a maioria das crianças, né, com síndrome de Down, ainda bem, o atraso é leve a moderado, tá? Mas ele é extremamente variável. E aí a nossa briga social, né, onde a Rita está batendo o martelo aí, da gente brigar para que aconteça um ambiente saudável, com estímulo precoce, com aceitação na sociedade, com apoio, né, da biologia, cuidar para que ele tenha acesso ao oftalmologista, para que consiga ler ao fono, a conseguir um aparelho auditivo precocemente. Tudo isso é uma barreira enorme, né, para que esse desenvolvimento aconteça, de forma que a gente precise de sair ainda notícias na internet, como essa aqui, né, primeira professora com síndrome de Down, onde uma juíza pede desculpa pelo um post ofensivo que tinha feito a ela, né, tipo, que imagino que ela vai ensinar. Então, isso a gente ainda tem que trabalhar muito, né, esse preconceito ainda dessa forma, né. A grande vantagem da criança é que a criança tem plasticidade, ou seja, nasce coisa nova. O adulto, quando ele tem uma lesão neuronal, acabou, dali para frente não tem mais. A criança, ela tem uma plasticidade, nasce neurônio novo, um substitui o outro, desde que eu tenha estimulação precoce. Então, assim, o diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, né? Então, essa briga nossa de fazer o cariótipo precoce, de um geneticista precoce, de encaminhar precocemente, para que tudo aconteça o mais rapidamente possível. Esses pacientes, eles vão precisar de fisioterapia, fono, TO, psicopedagogo, uma equipe multidisciplinar bem integrada, problemas de deglutição, né, em boa parte dos pacientes, que pode atrapalhar o ganho de peso, tá? De forma que a gente vê, às vezes, essas campanhas que tem na internet, né, não doe para criança esperança, doe para pai. Eu acho que isso é muito válido, porque hoje em dia, visto a falha que a gente tem visto no poder público em dar essas oportunidades para todas essas crianças, são essas entidades, e no Brasil a gente vê como pediatra, que são as APAES municipais, que salvam, né, essas crianças para um desenvolvimento precoce, porque é lá que vai estar a físio, lá que vai estar a fono, lá que vai estar a TO, né, quando a gente tem um desses já na cidade, às vezes no interior aí já é muita coisa, né.
de forma que quando eu for trabalhar em termos de saúde pública ou lá na minha atenção primária, eu vou ter que trabalhar com essa capacidade funcional, quer dizer, como a gente faz lá na frente com o idoso, né? Será assim, o que precisa para eu ajudar? Quando a gente fala de igualdade, é dar tudo igual para todo mundo. O termo não é esse, o termo é equidade, né? Assim, quem precisa mais vai ter que ganhar mais, né? Vai ter que receber um pouco mais para a gente tentar amenizar, né? E tentar integrar o máximo que a gente conseguir. É óbvio que tem a parte biológica que você não supera, mas pelo menos que cada um tem o direito de atingir o seu potencial genético que é permitido pela biologia, eu conduzindo um ambiente favorável para que ele atinja o seu máximo do potencial genético. Isso é o que a gente faz em pediatria na puericultura, né? Os pais às vezes não gostam de levar porque a criança está bem, mas a ideia não é vir com ela quando ela está mal, a ideia é permitir que ela atinja o potencial genético dela, né? Não é, meu filho, eu criei 3 filhos assim. Tudo bem, mas os 3 tiveram menos 10 centímetros do que poderia ter. Isso é importante para emprego, isso é importante para trabalho, né? Não adianta a gente se enganar. Então, a gente precisa de fazer esse acompanhamento. Em relação ao autismo, também é uma outra coisa que acontece com a incidência maior nas crianças com síndrome de Down. Então, aquela mesma tabela do MChat que a gente ensina para vocês para fazer com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses em diante, né, a gente já pode começar a fazer, tem alguns sinais mais precoces, né, tem um protocolo que depois eu posso passar para vocês, não é o foco aqui. Essas crianças também, elas podem apresentar, veja, 50% com problemas de refração grave, então às vezes o atraso na leitura, o atraso no desenvolvimento, não é porque a escola não está oferecendo, é porque a gente não conseguiu óculos para ela ainda, a gente não conseguiu que ela fizesse audiometria e não conseguiu o aparelho, cada aparelho custa aí 10 mil reais, para uma família de baixa renda é impossível, né? Então, assim, a gente precisa entender esse contexto e, às vezes, nesse contexto no posto de saúde, a equipe integrada com assistente social e tudo vai ser muito importante. Já foi comentado aqui sobre as curvas de crescimento, que eu não devo utilizar as curvas da caderneta de saúde da criança, porque elas são para crianças que não têm o cromossomo 21 a mais. Quando eu tenho uma carga genética a mais, eu impeço mesmo o crescimento somático mais do que poderia ser, ele atrapalha mesmo em termos de crescimento. Tá? Então, no final, eu tenho que usar curvas próprias, que senão as crianças com síndrome de Down vão ficar todas aqui, ó, desnutridas, com a classificação com o nome todo errado, porque eu estou usando a curva errada. Então, na prática, existem essas curvas disponíveis, quem quiser fotografar aí na internet, isso hoje está exposto para todo mundo aí, tá? Essas crianças tendem a ter um baixo peso na infância, principalmente por problemas associados à deglutição, mas numa fase tardia o problema maior que a gente enfrenta é a obesidade, exatamente por esse estigma, por ficar dentro de casa, por não fazer atividade, por não se integrar nos grupos, né? A monotonia alimentar, os pais às vezes toleram, como Rita falou assim, não é uma criança que você tem que tratar toda cheia de coisas especiais, tem que corrigir, tem que colocar de castigo, tem que obrigar a comer as coisas, né? Senão a gente acaba criando o estigma dentro de casa. Eu não quero que o outro estigmatize, mas a minha criação dentro de casa não tem nada a ver. Eu estou fazendo uma criação toda estigmatizada, então tem que tomar muito cuidado. Tem umas curvas brasileiras também, mas são poucos pacientes, a gente acaba recomendando mais, a Sociedade Brasileira de Pediatria acaba recomendando mais as curvas do CDC americano, ok? Cardiopatia, metade das crianças tem, então todas as crianças têm que fazer um ecocardiograma. A cardiopatia mais comum é o defeito do septo atrioventricular, tá? Que é uma ausência dessas estruturas do meio, do miolo do coração, dessa parte aqui, que é uma parte do coxinha endocárdio, que é a parte fibrosa. Então o coração tem músculo, ventrículos, átrio e aqui é uma parte fibrosa. É a parte fibrosa que dá problema. Então, eu não consigo colar aqui o músculo na parte fibrosa, dando CIV, dando CIA, dando alterações valvares, né, de forma que fica como se fosse uma comunicação enorme ali no meio do coração, dando cansaço, deixando a criança não crescer, fazendo a criança ficar com o pulmão encharcado de líquido, atrapalhando o pulmão, que também vai ser comprometido, tá? Problemas de dentição, problemas de
anomalias dentárias, a língua grande faz com que a criança comece a respirar pela boca. Se você respira pela boca, a sua defesa é a adenoide cresce, e aí você começa a ter a apneia do sono, roncar e acordar sufocado no meio da noite. Isso gera hipertensão, gera doença. Então, boa parte dessas crianças tem que retirar as adenoides. Muitas otites, infecção de ouvido, porque a formação do osso do canal auditivo e da tuba, a tuba geralmente ela é defeituosa, e nesses casos ela obstrui com facilidade, dando muita otite, o que facilita a perda auditiva, porque muitas otites de repetição. O pulmão pode ser tanto pequeno, que a gente chama de hipoplasia, quanto pode ter uma hipoplasia só dos alvéolos, como ele pode evoluir com hipertensão pulmonar também. Problemas endocrinológicos, o mais comum é problemas de tireoide. Então, o faces do hipotireoidismo, as crianças com hipotireoidismo, era o que a gente chamava no passado, né, de o faces do cretinismo, era o nome médico, né? Hoje a gente não usa mais esse termo, mas os livros de semiologia ainda vai trazer um termo antigo, mas o faces de boca aberta, com a língua para fora, o olhar meio vago. Isso é o mesmo suspeita que eu teria para uma criança com hipotireoidismo. Daí a importância da gente colher, hoje com o teste do pezinho, a gente já faz o teste para hipotireoidismo ainda na maternidade, porque você começa o tratamento precoce, né? Da parte intestinal, essas crianças podem ter doença celíaca, que são aquelas crianças desnutridas com barrigão e fica com a nádega bem pequenininha, né? Tem uma bundinha com uma barriga bem grandona. E você trata, né? Hoje no Brasil a gente tem o hábito, aqui no Nordeste, o tal do gogó, né? Começa muito precocemente a engrossar o leite, que é cereal. O cereal não é para ser dado abaixo de 6 meses, a lata fala acima de 1 ano, né? Então, a gente usa, às vezes, o cereal muito precocemente, e pode desencadear a doença celíaca naqueles bebês, tá? E depois que você corrige, descobre, a criança tem o crescimento normal. Daí a investigação de doença celíaca em toda criança com síndrome de Down. Doença de Hirschsprung, que é o megacólon congênito, que é o caso, né, que foi apresentado aí hoje, onde você não tem neurônios nessa parte final do intestino aqui, de forma que as fezes vão acumulando nessa região e dá uma grande distensão abdominal, né? A barriga fica grande, as fezes não saem, e a criança às vezes começa a vomitar, e a dieta não progride, e é um diagnóstico difícil de fazer, porque eu preciso de fazer uma cirurgia, tirar um pedaço para estudar. Então, para tomar essa decisão para a equipe é difícil, né? É um momento de abrir, se você abrir não tem nada, então a gente tem que tomar muito cuidado. Beber qualquer coisa distende a barriga, infecção, então você descarta várias coisas primeiro e só vai fazer a cirurgia um pouco mais tardio. Isso já foi um tempo aí de internação. Riscos hematológicos a longo prazo. O risco de leucemia nas crianças com síndrome de Down é de 10 a 20 vezes mais alto. Na LMA, a gente tem uma leucemia da megacariocítica, que é uma das mais comuns quando é mieloide. Isso aqui aparece muito relacionado à síndrome de Down. Anemia e deficiência de ferro. E assim como uma outra doença aqui que eu não vou falar, que é a mielopoiesia transitória, tá? Mas tudo isso pode acontecer. Outra coisa é a questão da displasia do quadril. Na aula que a gente ensina lá para vocês fazer em todo bebê na maternidade ou quando nasce a manobra de Barlow e Ortolani, buscando a displasia do quadril. Então esse aqui é um caso onde o quadril, o fêmur era para estar aqui na altura dessa bolinha e ele está mais baixo, mostrando que ele está longe do acetábulo, né? Então isso daqui também a gente consegue diagnosticar e depois acompanhar precocemente. Um outro problema nas crianças maiores, aí já estamos falando das crianças acima de 5, 6 anos, já adolescente, que é uma instabilidade da articulação atlanto-occipital, permitindo esse deslizamento anterior aqui, na hora da flexão. Aqui não houve deslizamento, aqui houve deslizamento nessa região da atlanto-occipital aqui, tá? Então esse deslizamento anterior pode acontecer também, dando fraturas com mais facilidade, né, na região do pescoço, diante de uma freada brusca. Então tem que ter acompanhamento com o ortopedista também. Bom, para não estender mais do que eu já estendi, eu costumo falar demais. Deixa eu ver aqui, não, até que eu estou dentro do prazo hoje. A gente vai, eu vou passar para vocês, se vocês quiserem fotografar aqui, uma orientação geral para vocês que nunca leram, para quem é estudante de medicina, está começando aí. A Sociedade Brasileira de Pediatria renovou esse ano, a gente já tinha uma de 2012, a diretriz de atenção, né, à saúde de pessoas com síndrome de Down, tá? E aí, essa diretriz é de março agora de 2020, então ela está fresquinha, aí saiu do forno recentemente,
então está bem atualizada, dá para vocês lerem aí. É por isso que nessa diretriz ele vai orientar um monte de exames, né? Parece que é uma coisa meio absurda, mas está dizendo todos os exames que as crianças com síndrome de Down precisam fazer de 0 a 2 anos, de 2 a 10 anos, de 10 a 19, no adulto e no idoso, né? Quais são os exames e as avaliações dos especialistas que ele vai precisar. Por que ele vai precisar disso tudo? Para que a gente consiga fazer com que ele atinja o seu potencial genético, né? De forma que o meio favoreça para que ele chegue no seu máximo, tá? O máximo dele é o máximo dele, né? A gente não define, mas a gente quer que ele atinja o máximo dele, a gente tem que permitir lutar para que isso aconteça. E eu fico triste em saber que a maioria dos médicos de unidades básicas de saúde nunca folheou a caderneta de saúde da criança, nem na parte de desenvolvimento neuropsicomotor, e nem nessa parte aqui, que é a parte do guia básico para acompanhamento das crianças com síndrome de Down, onde tem essas diretrizes, né, de quais os exames solicitar, e a gente vê essas crianças totalmente sem acompanhamento adequado aí nas unidades básicas de saúde, né? Os pais vão precisar de um apoio, né? A Rita falou isso, deixou isso bem claro, né? A importância dos pais. Um site que é interessante é o site do Movimento Down, por exemplo, onde tem muitas informações com qualidade, né? Hoje é um perigo a gente indicar sites pela internet, porque tem cada coisa assustadora aí, principalmente de informação ruim na parte de saúde, de medicina, né? Então, esse é um site que é bem interessante, ele é bem confiável, para os pais é muito bom, eles têm uma equipe bem integrada. Ou seja, na prática, eu não posso pensar só na cromossomopatia como uma trissomia do 21. Se eu estou dizendo que saúde é um bem-estar físico, daí é toda essa questão da gente cuidar do físico da criança, preparar para todas as alterações que vão acontecer e estar preparado para apoiar nisso daí, tem que trabalhar com a parte emocional, relações interpessoais, inclusão social, desenvolvimento pessoal, bem-estar material, equipamento, direitos cíveis, né? A gente vê no SUS como é grave, né? As famílias não têm condição, o LOAS às vezes vem, ajuda a comprar um remédio, outro, mas ela precisa de muito mais, né? Para a gente conseguir estimular precocemente, é caro mesmo, né? Então, quando eu falo de inclusão social, a gente não está falando só de colocar a criança na escola e ele ter que ficar lá dentro. Eu preciso de trabalhar todo o conceito de sociedade, diferenças, de educação, de preconceito. E aí o conceito de equidade ele é mais forte, né? Quem precisar mais, ele vai ter que receber mais, né, do poder público. Então a gente deveria trabalhar não com a igualdade, né? E aí vem um outro desafio para quando termina a pediatria, passa para a adolescência, a fase adulta, que é a transição para o médico de adulto. Se o pediatra, que é o especialista em crescimento, a gente percebe às vezes um despreparo, imagina o clínico, né, que não está preparado para crescimento e para acompanhamento. Então essa fase de transição em termos da medicina é super difícil, muitas famílias têm muita dificuldade, quer voltar para o pediatra com 18, 19, 20 anos, porque já criou-se um vínculo, já tem confiança e agora a gente vai com outra equipe. Mas não tem jeito, os problemas começam a mudar. A gente sabe, por exemplo, que na síndrome de Down a demência é muito mais precoce do que na população em geral, em termos de 20 anos quase, né? Então, assim, esse acompanhamento mais precoce, ele vai precisar e vai ter que ter um olhar específico para as crianças com a síndrome. Então, para que essa transição da infância para a fase adulta ocorra com autonomia, né, onde a gente possa conseguir inserir no ambiente de trabalho, o que ainda está muito na fase ainda do sonho. Por mais que a gente brigue, que a gente lute, tem que continuar lutando, a gente ainda está no início, tem muita coisa para fazer, né? Isso parte de cada um. Às vezes o médico que está lá no posto de saúde, sozinho lá, ele não tem noção do poder que ele pode ter. Às vezes é o que Rita falou, eu não consigo agir sem um relatório, eu não consigo agir sem um número, né? Alguém já fez um relatório decente dizendo, olha, essa criança está grave, precisando, né? Orienta a família, você vai lá no Bessa, lá no Ministério Público, com essa cartinha aqui, entrega lá que nós vamos conseguir isso que ele está precisando. Isso não acontece, né? Às vezes não há essa integração, tá? Então, essas outras diretrizes, para vocês que são da medicina aí, existe também uma diretriz americana de cuidado da criança com síndrome de Down. Existe um artigo recente agora que até Leila que mandou para mim aí, que foi do New England, que saiu também uma revisão que dá uma noção geral,
Mas eu acho que para vocês que estão começando, a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é bem suficiente, aí dá para começar, tá bom? Eu agradeço a todo mundo aí, muito obrigado pela oportunidade e as dúvidas aí, espero estar ajudando agora, que eu imagino que tenha aparecido algumas. Obrigado.